Classe Abraão, a paz do Senhor. Eu sou o presbítero Aluan e nós estamos estudando as lições do terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical da editora Betel. Na verdade, nós já estamos quase terminando o estudo do terceiro trimestre. Ao longo desse trimestre, nós estudamos os livros dos profetas menores do Antigo Testamento. Ao longo desta semana, nós nos debruçamos sobre o último livro dos profetas menores e também sobre o último profeta do Antigo Testamento, que é o profeta Malaquias. Nós estamos nos preparando para a lição que será ministrada no dia 24 de setembro de 2023, que é o próximo domingo, que tem por título Malaquias, um alerta sobre o perigo da prática religiosa vazia e sem vida. Queridos, no primeiro devocional, na segunda-feira, nós elencamos 6 assuntos que são tratados pela mensagem do livro do profeta Malaquias. Nós falamos no capítulo 1 sobre o grande amor de Deus, o amor incondicional de Deus para com o seu povo, e também falamos um pouco sobre a eleição. Falamos que quando Esaú e Jacó, que eram irmãos gêmeos, ainda estavam no período de gestação dentro da sua mãe, antes mesmo que eles pudessem praticar algum ato que agradasse ou desagradasse a Deus, Deus escolhe Jacó, né? E rejeita a Esaú. Queridos, Deus nos escolheu antes mesmo que nós pudéssemos fazer algo que o agradasse, simplesmente pelo fato de Ele nos amar. E falamos que, independente do cativeiro e das circunstâncias que estavam ao redor do seu povo, de dificuldade e adversidade, né, assim como nós ainda hoje, independente das circunstâncias que estão ao nosso redor, Deus sempre nos amou. Então, no momento de apostasia e esfriamento, após o retorno e a reconstrução do templo, quando a liturgia dos sacrifícios é retomada no novo templo, né, Deus vai reivindicar a adoração que lhe é devida, a perfeita adoração que lhe é devida. Isso aponta para o segundo assunto, que fala da imperfeição das ofertas. O povo estava levando para sacrifício animais enfermos, coxos e até roubados, né? E Deus faz uma comparação com instituições humanas. Acaso, se você desse isso para um governador, ele te veria com bons olhos? Então, por que entrega para mim? Assim diz o Senhor dos Exércitos. Deus estava dizendo que nós não devemos dar para Ele aquilo que nem nós mesmos gostaríamos de receber. Falamos também que, na verdade, Deus não precisa de nada, porque Ele é dono do ouro e da prata. E, na verdade, tudo que nós entregamos ao Senhor veio das suas próprias mãos, porque é Deus que nos concede saúde, força e vigor, e é Ele que abre as portas da provisão para nós sermos abençoados, né? Então, aquilo que nós entregamos de oferta, na verdade, procede da própria mão do Senhor. Falamos também sobre o casamento com mulheres estrangeiras. Falamos que esse casamento era rejeitado pelo Senhor, não por simples mistura de raça, mas Deus queria conservar o seu povo com uma adoração exclusiva a Ele. Quando o seu povo misturava com mulheres idólatras, na verdade ele não convertia essas mulheres, mas eles se desviavam do caminho do Senhor. Nós falamos aqui que quem não converte, na verdade, acaba sendo desviado. Falamos que o povo de Deus passou a praticar, liberar carta de repúdio ou divórcio, né? E até mesmo praticar adultério para contrair esse relacionamento com mulheres pagãs. Falamos ainda sobre a negligência do dízimo, né? Então Deus vai reclamar a falta de fidelidade do seu povo para com os dízimos e as ofertas.
restou nós falarmos ainda sobre o grande dia do Senhor. No capítulo 4 do livro do profeta Malaquias, que é o encerramento do livro, tem apenas 6 versículos e nós iremos encerrar. Deus, o profeta Malaquias, né, como voz profética de Deus, vai retomar o assunto do final do capítulo 3 do seu livro. O povo, e nós falamos isso no devocional anterior, olhando a prosperidade das nações ao seu redor, começa a questionar. Então, no verso 14, diz assim, do capítulo 3, vocês dizem, é inútil servir a Deus. De que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes. Também os que praticam o mal prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então nós falamos que, na verdade, nós não devemos aguardar um retorno, uma retribuição de Deus pela nossa fidelidade agora nesse tempo. Mas todas as nossas práticas de fidelidade e amor ao Senhor estão diante do Senhor como um memorial, ou seja, ficam estampadas, ficam elencadas diante do Senhor para que Ele não esqueça, se é que Deus pode se esquecer, porque Ele é onisciente. Na verdade, um memorial é um símbolo de conforto ou consolo ao seu povo, para dizer que Deus não se esquece das boas práticas que nós fazemos para louvar e agradar ao Senhor. Mas o profeta Malaquias vai desdobrar esse assunto no capítulo 4. Ou seja, na verdade, ele vai dizer que a diferença entre o justo e o ímpio vai se dar num momento posterior ou futuro, quando o dia do Senhor vier. Então, ele vai começar dizendo no capítulo 4, a partir do verso 1, que o dia em que ele fará a diferença entre o ímpio e o justo virá. Diz assim o início do capítulo 4. Pois eis que vem o dia, queimando como fornalha. Todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. Dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. É interessante observarmos que o profeta, num simbolismo, usa 2 formas de calor para exemplificar como será recepcionado o grande dia do Senhor para o ímpio e para o justo. Enquanto para o ímpio a imagem é de um grande calor, como o do sol, que consome os ramos e as plantações, né, em que o ímpio não poderá suportar esse grande dia. Já para o justo, será um dia lindo em que a luz ilumina e que a imagem dos animais, dos bezerros que saem salteando quando soltos de suas estribarias. É fantástico o profeta Malaquias mencionar a luz para representar esse dia. Ora, na sequência do texto do capítulo 4, ele vai dizer que um profeta ou um mensageiro irá anteceder o grande dia do Senhor. Porque diz assim, eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Se nós olharmos o Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do verso 6, diz assim, houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Então, o evangelista João parece buscar referências do grande dia do Senhor e acha como a luz que traria
juízo e justiça, né? Juízo ao ímpio e justiça ao seu povo. E antes que essa luz viesse, vem um profeta, a qual o Malaquias tipifica como Elias, anunciando essa grande luz. É interessante, quando nós falamos do grande dia do Senhor, é que a vontade de Deus nunca foi que o seu povo, os povos fossem destruídos. Na verdade, Deus ele é longânimo, é misericordioso, para que haja tempo de o povo se converter dos seus maus caminhos. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 33, a partir do verso de número 11, diz assim: Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos dos seus maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Então o desejo do Senhor é que aquele que vive em apostasia ou afastado dos caminhos do Senhor se converta, para que ao invés da morte ele encontre a vida no Senhor. No Evangelho de Lucas, no capítulo 1, é interessante que Zacarias, pai de João Batista, ele vai profetizar acerca do Messias e do seu próprio filho. Diz assim, a partir do verso 67, do capítulo 1 do Evangelho de Lucas: E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos aborrecem, e para manifestar misericórdia a nossos pais, e para lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados das mãos de nossos inimigos, o servíssemos sem temor, em santidade e justiça, perante ele todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque há de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia que havia de nos mostrar-se a Israel. No capítulo 3, Lucas vai dar continuidade ao ministério de João Batista, dizendo que ele vai cumprir essa profecia do seu pai Zacarias, profetizando o arrependimento, pregando o arrependimento ao seu povo e batizando no Rio Jordão. É interessante, queridos, que nós vemos que a palavra dada ao profeta João Batista é também dado à igreja nos dias de hoje. A igreja nos dias de hoje tem anunciado que Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. E ao que pese, assim como no tempo de João Batista, muitos ainda se encontrarem com seu coração endurecido e resistir à dura palavra do juízo, da condenação daqueles que rejeitam a presença de Jesus Cristo, a igreja ainda no dia de hoje precisa perseverar na genuína pregação da vinda do Messias. Ora, nós já falamos nos devocionais anteriores que Elias, no verso 5 do capítulo 4 do livro do profeta Malaquias, se refere ao João Batista, porque o próprio Jesus diz que ele é o Elias a quem o seu povo aguardava. O capítulo 3 do Evangelho de Lucas, a partir do verso de número 7, diz assim:
Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Dois aspectos para nós encerrarmos esse devocional e também a mensagem do livro do profeta Malaquias se faz necessário como aplicação e meditação para o dia de hoje. A primeira coisa que nos chama a atenção na mensagem de João Batista, primeiramente, é que o povo achava que estava salvo simplesmente por fazer parte da descendência de Abraão. E ele diz: Deus pode suscitar filhos de Abraão até dessas pedras. Ou seja, não é o fato de vocês terem nascido da descendência abraâmica que vocês estão salvos. Produzir, pois, frutos de arrependimento. Queridos, somente se o homem se arrepender dos seus maus caminhos, ele pode encontrar salvação em Cristo Jesus. Não é o fato de você estar na igreja às quartas-feiras, às sextas-feiras, aos domingos, pela manhã e também à noite, que te faz salvo em Cristo Jesus. É necessário você voltar o seu coração para Deus em frutos de arrependimento. O que seriam esses frutos de arrependimento? É demonstrando o arrependimento. Nós precisamos mostrar para Deus que verdadeiramente nós nos voltamos para Ele, nos arrependemos dos maus caminhos que nós levávamos, para que assim nós possamos encontrar misericórdia. E a segunda questão que eu já iniciei falando é que esses frutos, o que são os frutos da árvore? É algo aparente, eles precisam aparecer. A imagem aqui, queridos, do machado, a raiz das árvores, é que a árvore que não dá fruto, ela precisa ser podada ou cortada, né? Então nós, igreja do Senhor, precisamos dar frutos ao Senhor. Isso nos faz lembrar da figueira que Jesus amaldiçoou, porque mesmo não sendo no tempo de dar frutos, ao olhar para aquela árvore, todos que passavam pensavam que ela estava pronta para dar frutos, ou que ela tinha frutos, porque tinha muitas folhagens, mas quando se aproximava, ela não tinha um fruto sequer. Queridos, perceba que o juízo de parecer ter frutos é ainda maior do que não ter frutos, porque quando Jesus olhava para as árvores que não tinham fruto, ele sabia que ela não tinha fruto porque ainda não estava na época. Mas quando ele vê uma árvore que aparentemente estava pronto para dar frutos, ele se aproxima e ao perceber que não tinha fruto, ele amaldiçoa. Então que nós possamos caminhar humildemente com o Senhor, nos arrependendo a cada dia, crendo que no seu tempo Deus despertará em nós os frutos necessários do arrependimento para a glória do nome dele. 6 assuntos numa linda mensagem de muita aplicação à igreja dos nossos dias. Essa é a mensagem do livro do profeta Malaquias. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, que esta palavra traga alegria ao seu dia, que esta palavra traga vida ao seu dia, fortaleça a sua fé em Cristo Jesus. Querendo Deus, amanhã nós estaremos aqui para divulgar mais um vídeo de um breve resumo voltado para o que o comentarista traz na lição do próximo domingo. O desejo do meu coração é que esses devocionários estejam abençoando a sua vida, a sua casa e a sua vida espiritual. Que você tenha uma sexta-feira de bênção e de vitória e que Deus te abençoe.